Olá, meu amigo e amiga. E a estratégia do clã Bolsonaro de sabotar o Brasil está começando a dar problemas, porque não dá para esconder fatos durante muito tempo. E aquele escândalo das joias, do reles ladrão de joias, do reles batedor de carteiras, como apontou a Polícia Federal, certamente vai chegar na mesa de Donald Trump, para que ele saiba exatamente onde é que ele está postando algumas fichas. Ele já tem uma noção muito grande que ele está defendendo um reles ladrão de joias, um batedor de carteiras. Mas os detalhes ainda ele não sabe. Mas certamente chegarão a ele em função de coisas que começam a acontecer aqui no Brasil. E o clã Bolsonaro continua a conspirar contra o nosso país, só que não dá para esconder o tempo todo as coisas que aconteceram e que estão acontecendo. Isso porque no direito brasileiro, gente, existe uma figura, né, quando um casal se separa de forma muito ruidosa e apenas das partes fica com a guarda de uma das crianças ou com as crianças, que se chama alienação parental, que é o pai ou a mãe que ficaram muito ressentidas e tal, e começam a fazer a caveira da figura do outro, com quem a criança não está tendo contato. E a criança vai desenvolvendo toda uma série de ressentimentos também. E aí, isso cria um drama muito grande para a criança e para o pai que ficou, a mãe que ficou alienada ali. O clã Bolsonaro está tentando fazer isso com o nosso país, mas não vai dar não, gente. Eu vou trazer aqui para vocês informações de última hora, está se desenhando no cenário, e também mostrar que o governo americano estava dizendo que iria ser 50% em tudo, mas agora parece que não vai ser mais tudo. E como é que vai ficar a cara dessas criaturas que estão apostando no caos? Bom, vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, trazer aqui imagens muito interessantes, mas é sempre fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário e, se puder, prestigie o nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes que eu coloco sempre no primeiro link, primeiro comentário aqui do nosso portal. Tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Vamos começar aqui com as coisas alucinadas, né? O Dudu Bananinha, ele está confessando crimes uns atrás dos outros. E ele cavou um buraco tão grande, gente, que tem uma questão que é cáustica para o clã. O fato dele talvez nunca mais poder ver o pai dele novamente. Isso porque o pai vai para a cadeia, não tem como ele escapar dessa realidade, e se ele, diante de tudo aquilo que está se materializando, ele puser os pés no Brasil, ele será preso também. Só vai poder ver o pai se ele for preso junto com o pai, né? Mas ele é covarde, ele não vai voltar para o Brasil, não. E hoje, ele colocou nas redes, ele vai colocando prova dos próprios crimes, né? Como ele anda sabotando o Brasil. Gente, havendo a sanção no dia 1º de agosto, o crime está materializado, ou seja, o Brasil será sancionado, inclusive por ações diretas do clã Bolsonaro. Vejam só que a criatura colocou no próprio canal dele. O título é Trabalho para que eles não encontrem diálogo. Vamos lá. Na violação de direitos das empresas americanas dentro do Brasil. Existe toda uma reclamação. O Moraes estava fazendo um mandado de prisão contra cidadão americano com base de tweets dados a partir dos Estados Unidos. Então, isso é uma fantasia, né? O ministro Alexandre de Moraes não pode exercer jurisdição dentro de outro país. Enfim, mas eles falam tanto isso que parece que até que eles acreditam. O Trump não está atacando a soberania do Brasil. O Trump não está atacando a soberania do Brasil. Então, ele aqui ainda, além de porta-voz, é advogado de Trump, né? Então, o Trump não está querendo interferir no judiciário, no legislativo, e nem no executivo, nem na nossa economia, nem nada na nossa vida aqui. Então, é tudo fruto de imaginação, né? Defendendo a soberania dele, os interesses dos americanos e dando tratamento no Brasil, que é um tratamento, né, de ditadura, que é o que tem sido no país. Não vão encontrar diálogo, então? Com certeza não, e eu trabalho para que eles não encontrem diálogo, porque eu sei que vindo desse tipo de pessoa, só haverá... Então ele está querendo fazer essa alienação, né? Não ter diálogo, né? Então, e ainda fala que o Brasil está tendo ditadura, né? Bom, essas criaturas, o sócio dele, Paulo Figueiredo, está dizendo que o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre também podem ser sancionados, fazendo ameaça nessa fantasia toda que eles criam. Porque, como eu mostrei para vocês, essa tal lei Magnitsky, ela não é uma coisa que é aceita universalmente, porque isso vai criar uma série de alertas em todos os países do mundo, que deverão submeter os Estados Unidos, porque senão qualquer autoridade poderá ser sancionada. Enfim, gente, quando os Estados Unidos estabeleceu uma série de bloqueios econômicos a uma série de nações, isso fez com que várias outras nações
buscassem moedas para transacionar uns com os outros sem passar pelo banco controlado pelos Estados Unidos, o sistema controlado pelos Estados Unidos, ou a moeda norte-americana. Então, é isso que acaba entrando também no jogo, e essas criaturas acham que qualquer sanção aplicada contra o Brasil diz respeito só ao Brasil, né? Vão esperando aí, né? E olha só, recuos já sendo desenhados. Estados Unidos podem reconsiderar isentar café, cacau e outros recursos naturais de tarifas, de secretário de Trump. Howard Lutnick não citou quem será beneficiado por isenções. O setor cafeiro do Brasil é um dos principais impactados pela taxa de 50% imposta pelos Estados Unidos. Então nós vamos saber a partir do dia 1º o que valeu, o que não valeu, se 50% está valendo, se não está valendo. E o governo brasileiro está tentando, tem senador lá fora, o ministro das Relações Exteriores, o governo está tentando contato com o Trump, mas ninguém quer submeter o presidente do nosso país a nenhum tipo de constrangimento, como o Trump fez com tanto o Zelensky como o presidente da África do Sul, né? E aí o seguinte, olha só que está voltando à tona e certamente o governo deveria fazer um dossiê para mostrar para o Trump, né, aquilo que ele já tem noções, né? Polícia Federal indicia Bolsonaro e mais 11 em inquéritos de joias. Ex-presidente é suspeito dos crimes de peculato, lavagem de dinheiro, associação criminosa. Bolsonaro sempre negou os crimes. Mas não dá para negar. O produto do assalto foi encontrado com ele. As situações mais patéticas aconteceram. Gente, eu li todo o inquérito da Polícia Federal. E poucas pessoas acabaram até percebendo algo que eu levantei aqui no nosso portal, que algumas coisas que o Bolsonaro roubou, no português, claro, né? Tecnicamente a palavra não é roubo, né? Mas para o cidadão comum, ele roubou, né? Ele subtraiu algo que não lhe pertence. Algumas coisas foram vendidas e não foram recuperadas. Essas aí não foram nem lançadas no acervo da Presidência da República. O Tribunal de Contas da União, porque tem lá um sócio, né, ideológico de Bolsonaro, disse que ele poderia receber presentes, enfim. Mas não pode, gente. O Tribunal de Contas da União, ele não pode revogar o Código Penal brasileiro, que pune isso que o Bolsonaro fez, e ao crime dele, com sanções classificando essas criaturas como ladrões, peculatários, né, no português, assim, na expressão técnica mais adequada quando se trata de um servidor público. E o que aconteceu agora? Por que eu estou falando isso com vocês? Porque está vindo à tona novamente. Comissão de Ética da Presidência aplica censura a ex-ministro de Bolsonaro por caso das joias sauditas. Punição é considerada uma mancha no currículo. Bento Albuquerque integrava a comitiva que tentou entrar no Brasil sem declarar os presentes destinados ao então presidente. O almirante Bento Albuquerque, por enquanto, ele está escapando, né? Mas não vai dar para escapar sempre, não. Olha só que já está no noticiário. Vamos lá. Fala, vamos. Deu uma pausinha aqui, mas vamos ver se tirou vai. parte desse sigilo dessa investigação, né? Tirou sigilo dessa investigação que apura, né, essa venda de joias durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí a gente está aqui olhando, viu, Leilane? É um documento muito extenso, são vários volumes dessa investigação. E claro que a gente voltou o nosso olhar ali para o relatório da Polícia Federal, que é o relatório que traz, portanto, o pedido de indiciamento de 12 pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro. E para a gente entender um pouco deste relatório, que é muito extenso, são mais de 400 páginas esse relatório, a Polícia Federal foi desenhando ali ao longo das páginas como é que funcionava na prática essa venda de joias durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, o que a PF conclui ao final do relatório é o seguinte: ao pedir, por exemplo, o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por peculato, associação criminosa e também por lavagem de dinheiro, é que a PF está indicando que há indícios de que o pagamento do custeio do período em que o ex-presidente Jair Bolsonaro permaneceu nos Estados Unidos, e aqui cabe a gente fazer esse retrospecto e relembrar, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro deixa o Brasil ali, né, no dia 30 de dezembro, em destino aos Estados Unidos, e fica lá até abril. O que a PF está entendendo é de que durante esse período o custo de... Gente, ladrão de joias. E aí é o seguinte, aí tem que chegar à mesa de Donald Trump, né? Só que o Donald Trump é o seguinte, se vocês deram uma pesquisada, colocar escândalo, fraude, enfim, corrupção envolvendo o Trump, vocês vão ver várias notícias. Eu peguei aqui poucas.
Trump é condenado a pagar 355 milhões de dólares por fraude empresarial. Ex-presidente também foi barrado de chefiar empresas em Nova York por 3 anos. Ele nega irregularidades. Isso aí quando ele nem tinha sido eleito, né? Agora, pelo segundo mandato. Trump obteve mais $1 bilhão com fraudes, diz Procuradoria. É muita coisa, gente. Juiz ordena que Trump e suas empresas paguem $1 bilhão e 700 milhões em caso de fraude civil. E por aí vai. A gente vai vendo muita coisa. E é o seguinte, essa criatura opera em mega transações, né? Então, nós estamos falando em bilhões aí, fusões, vendas, negociatas, criou agora criptomoeda. E quando ele recebe um mimo, é isso aqui, ó. Veja fotos do avião que Qatar deu de presente a Trump. Gente, o negócio é gigantesco, né? A aeronave que o Trump recebeu. Então, esse é o negócio. E aí é o seguinte, o que deveria ser levado lá para o Trump é um dossiê. Assim, Trump, olha só, o Bolsonaro, ele está sendo acusado, está se defendendo, por tentativa de golpe de Estado. Mas tem um outro inquérito, que já foi concluído, e a Polícia Federal disse que é um ladrão de joias. A Polícia Federal dos Estados Unidos auxiliou a Polícia Federal do Brasil a identificar o que aconteceu. E tem mais coisas. Tem coisas que o Bolsonaro vendeu e não foi recuperada, como esse relógio Patek Philippe de R$250 mil, que desapareceu, e aquelas outras coisas também, né? Cadê aqui, ó? Tem uma foto aqui que eu tinha separado. Tem a foto aqui. Opa, vamos lá. Acho que é essa aqui, ó. Isso aqui sumiu também, gente. É um coqueirinho ali banhado a ouro, um barquinho cheio de adereço de ouro, um relógio. Dançou. Então, quando o Trump olha para esse tipo de coisa, fala assim, realmente, o FBI pode informar para o Trump, olha, de fato, o cara é um ladrão, o cara fugiu do Brasil, levou uma muamba dentro do avião, botou um general para ficar vendendo, e quando se descobriram no Brasil, eles vieram para cá, recompraram, o dinheiro também, ninguém sabe que dinheiro é esse, o advogado Bolsonaro que recomprou, botou $50 mil, assim, do nada, né? Viajou com dinheiro que ele não podia viajar. Então, gente, é muita patifaria. Então, é esse tipo de coisa que o Dudu Bananinha, se for perguntado, ele vai dizer o quê? Né? O Trump podia perguntar para ele, olha, aquele coqueirinho que seu pai levou, trouxe para cá. Como é que foi aquela história? E o dinheiro daquele coqueirinho? E o barquinho cheio de ouro também banhado também? E o relógio, hein? É gente muito vagabunda, né? O Trump recebendo avião, né, de alguns bilhões, né, alguns milhões de dólares, e o batedor de carteiras brasileiro aqui choramingando por todos os lados. Hoje ele poderá fazer uma despedida, como eu comentei com vocês. Está marcado para ele participar de uma motociata, de um evento que tem sempre em Brasília. Está tendo racha lá entre os motociclistas, porque o Bolsonaro quer se apropriar de um evento para tirar onda. Agora, se eu fosse advogado de Bolsonaro, eu diria, olha, não vai não, Bolsonaro, porque depois a gente vai querer pedir prisão domiciliar, e o Gonê vai olhar aqui e vai dizer, olha, não vai dar não, o ministro Alexandre de Moraes também não vai conceder. Aliás, senhor Paulo Gonê, foi bom essa história da joias ter voltado, porque o senhor tem que dar um parecer sobre se o senhor vai colocar o Bolsonaro no banco dos réus também. Por essa ladroagem ou não. Provavelmente o senhor está esperando esgotar uma coisa para entrar com outra. Mas não são impeditivas, não. Pode já entrar nessa também, tá bom? Gente, eu fico por aqui, vamos manter aqui os nossos alertas. E, Dudu Bananinha, como é que você explicaria para o Donald Trump que seu pai é acusado de ser um ladrão de quinta categoria? Eu fico por aqui, mais tarde a gente volta. Tchau.